Vamos abrir nossas Bíblias, por gentileza. Vou pegar minha colinha aqui. Vamos em 1 de João, desculpa, em João capítulo 1, tá bom? João capítulo 1. Te conhecer, persegue. Vamos fazer uma camiseta depois dessa aí, tá? Lembra aquela camiseta que fez fazer? Eu senti, vamos fazer prosseguir em conhecer Jesus Cristo. Esse é o propósito. Ser grato, mas querer mais, né, presbítero? Sou grato por tudo, mas eu quero mais. Então, em João capítulo 1, eu convido a igreja a ficar de pé para a leitura da palavra de Deus. Vamos ler a partir do versículo de número 32. Diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? João capítulo 1, versículo 32, fala do batismo de Jesus e em seguida os discípulos de Jesus. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Aí no versículo 35 diz assim: no dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscas? Ou que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Ou onde tu moras? Versículo 39. Respondeu-lhes: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Versículo 40. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Amém? Vamos orar. Pai de amor e Deus bendito, nós te louvamos, te agradecemos por esse espaço físico onde se encontra a tua igreja reunida, chamada Ministério Cristianidade. O povo que se une a ti com um propósito de vida, te conhecer e buscar te conhecer, crescer na graça e no teu conhecimento, ser tomado pelo teu Santo Espírito em plenitude, para que possamos desenvolver uma vida santa, sagrada e consagrada a ti, em o nome de Jesus. E o povo de Deus diz: amém. Glória a Deus. É um aplauso, esse Deus maravilhoso. Aleluia. Nós precisamos de uma forma muito, muito, muito contundente entender o propósito da cruz, entender o propósito que Deus nos chamou para desenvolvermos algo do coração dele aqui na terra. Deus te chamou não só para te cobrir de benefícios, não. Como o apóstolo acabou de falar anteriormente,
sobre a questão da bênção, como diz lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, que somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós temos a bênção. Assim como Deus abençoou, se fez presente de forma poderosa, abençoando a nação de Israel, a nação hebreia, a mesma coisa Deus faz conosco, o novo Israel de Deus. Amém? O Israel celestial somos nós hoje. Só que diferentemente da nação de Israel, a nação de Israel, Deus tinha uma promessa para ela de uma terra que manava leite e mel. Deus tinha uma promessa para a nação hebreia, a bênção da provisão. E esse era em fidelidade. Hoje, o novo Israel de Deus, Deus tem a promessa da vida eterna, da salvação. E essa salvação nos é outorgada por Cristo para a vida eterna, mas aqui nós vamos colher 100 vezes mais daquilo que nós plantamos. Teremos bênçãos terrenas de provisão, mas a vida eterna. Então nós hoje não precisamos ficar correndo desesperado para conquistar nada. Nós vamos nos esmerar, nos esforçar para fazer o que é reto, o que é correto, o que atende à voz de Deus, e consequentemente viveremos todas as promessas que Ele nos fez por meio do seu Filho. Amém? A bênção é a obediência, é o compromisso de ser fiel a Deus, a despeito de tudo que está à nossa volta. Nós temos a liberdade de dizer não para Satanás e sim para Jesus. Então, você faz parte de uma igreja que prima pelo conhecimento verdadeiro da palavra e não o evangelho distorcido. Porque se você olhar, eu estava fazendo um estudo rapidamente acerca da atuação do próprio Satanás, como ele ilude as pessoas. O diabo camufla, ele faz milagres. Se você observar lá em Êxodo, quando Deus dá ordem a Moisés ir com Arão para tirar o povo do Egito, para o povo servir a Jesus, a Deus lá no deserto, celebrar uma festa lá no deserto, e é isso que nós viemos fazer aqui. As pessoas não entendem, a igreja é lugar de celebrar festa para Jesus, do povo de Deus se reunir para celebrar festa em louvor e adoração a Ele. E muitas pessoas abrem mão e viram as costas. E um culto na igreja dura em média 2 horas e meia, e não consegue, não consegue se libertar para dar essas 2 horas para o Senhor, e depois cuidar da sua vida, com e para o Senhor. Mas tem esse momento. Hoje nós estamos no culto só de domingo. Por que é difícil estar na igreja? Porque não está no coração. Agora, com quem o ímpio vai aprender isso? Com a gente. Que a despeito de distância, de dinheiro, a gente vem de mula, vem de jegue, vem a pé. Irmão, nossa primeira igreja que nós fomos pastorear era na Rua Cuba, na Penha. Fazia ele perto da Vida Brasil, aquele viaduto. Qual é o nome daquele viaduto? Lobo Júnior, né? Ali foi a nossa igreja. A gente morava na Barra. E Deus é tão tremendo, porque na época que eu e a Apóstolo estávamos na Barra da Tijuca, estávamos congregando na Tindiba, em Jacarepaguá. Nós vimos da Barra da Tijuca, nós morávamos atrás da Itarabarra, nós vimos ali o Citar América, aquele negócio tudo ser construído. Nós morávamos lá e íamos para a igreja lá na Tindiba. E de ônibus. Chegou um momento que quando Deus trabalhou com a gente, foi lá embaixo, irmão. Porque nós aprendemos que Deus não faz remendo. Aí que as pessoas acabam se entristecendo por não entender e saem da igreja. Porque tem uma vida toda torta. Aqui, lembra daquela umidade que tinha aqui? Conseguimos tirar, né, Diago? Para a glória do Senhor. Mas, às vezes, você tem uma umidade na tua casa, sabe o negócio? Aí você manda o pedreiro, ele vem e raspa aquilo ali,
aquele negócio, aquele embolso velho, aí vem com a nova massa e tal, e tapa. Amém? Diga ao teu irmão lá, com Jesus não é assim não. Com Deus não tem jeitinho não. Ele joga tudo no chão. Ele quebra o vaso e faz vaso novo. Então eu preciso entender, se eu sou vaso, ele é olheiro, ele faz de mim o que ele quer. A minha atitude tem que ser de obediência, porque o resultado será bênção. E as pessoas precisam ver em mim essa bênção. E se não estão vendo, é porque está faltando um procedimento que Deus espera que nós venhamos se adequar. Porque o amor dele é grande. Eu tenho que acordar todos os dias e agradecer, Senhor Jesus, muito obrigado, porque meu destino era a morte. E hoje eu tenho vida, tenho família, tenho esposa, tenho marido, tenho filhos, tenho um trabalho, tenho um sustento. Porque o projeto de Satanás para mim e para a tua vida é morte, e morte eterna. E Jesus veio para dar vida, e vida abundante. Então as pessoas que se relacionam conosco, elas precisam conhecer Jesus verdadeiro. O Deus que diz que será pregado o evangelho do reino a toda criatura, e depois virá o fim. Amém? Diga comigo, evangelho que não muda a pessoa, não é evangelho de Cristo. Então preciso entender que o propósito de estar na igreja é para conhecer Jesus, prosseguir em conhecer e ter a vida dele dentro de mim. Porque enquanto eu for seguir ao Senhor sem ter a vida dele dentro de mim, eu estou seguindo ao Senhor, mas com a minha vida, deixando a vida me levar. E quem tem que te levar é o Espírito Santo. E ele vai sempre te levar para o lugar onde Jesus está, no altar. Amém? Então, esse texto de João, no capítulo 1, observe André. André era discípulo de João Batista. João Batista batizou Jesus Cristo. Jesus começa seu ministério com 30 anos. E 3 anos ele cumpriu o seu chamado. Ele desce as águas batismais, cumpre a Escritura, o Espírito Santo vem sobre ele, testifica para João Batista quem ele é, testificando para João quem ele é, João se vê como um ser diminuto e ele grande, que eu não sou digno de atar as suas sandálias. E o João Batista veio com o espírito de Elias, um profeta poderoso. Mas João Batista não fez nenhum milagre, nem? Não fez milagre. Mas ele pregou o evangelho como ninguém. Foi para o deserto, não tinha comida, o alimento dele era gafanhoto e mel. E se deliciava, porque a comida dele era pregar o evangelho de Jesus, alcançar os perdidos. Nós precisamos entender que, embora nós tenhamos nossa família, nossa vida, nosso trabalho, nós temos um chamado. E quando nós entoamos esse cântico na igreja, eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Primeira coisa que André viu. André, discípulo de João Batista. João Batista fala, esse é Jesus. O que João Batista fez? O que André fez? Começou a segui-lo, mas não seguiu de longe, não seguiu de perto. Talvez até tão perto que Jesus conseguisse ouvir ele respirar no cangote dele. E Jesus falou, o que vocês querem? Amém? Ele entendeu se aquele era o Jesus verdadeiro, o Filho de Deus vivo, eu vou seguir e vou colar nele, vou aprender dele e viver com ele para ele. E foi assim que André fez. Ao identificar
quem era Jesus, ele jamais abandonou a Cristo. E a primeira pessoa que ele evangelizou foi o irmão dele, Pedro. E Pedro, ao vir com ele e testificar quem Jesus era, passou a seguir e a servir a Jesus. E observe que André foi o primeiro a conhecer Jesus, a ter o contato com Jesus. Mas Pedro foi quem excedeu. Diga para o teu irmão lado: muitas pessoas que você chamar para Cristo poderão chegar a patamares maior que você, mas você sempre será visto por Ele como seu pai na fé. Isso é uma honra. Quando você vê alguém que você trouxe para Jesus e excedeu, você saber, ele é o que ele é em Cristo, mas chegou a Cristo através do meu ministério. Amém? Então, eu preciso entender que, a despeito da minha vida secular, da minha vida familiar, eu tenho um compromisso com meu marido, quem é mulher, com o seu cônjuge, melhor dizendo, com os seus pais, com os seus filhos, com os seus netos, com as suas netas. Você tem que ver e ouvir Alice orando. Alice orando. Tem 2 anos, tem que ver ela orando, ela estremece, querido. E ela clamando ao Senhor, pelo pai, pela mãe, pelo vovô, pela tia Mitsu, pela tia Carol, pelo tio Alex, ela orando de joelho. A minha família, depois que houve a conversão da minha casa, da minha família, nunca mais deixamos de servir ao Senhor. E olha pelo nenenzinho que está na barriguinha da tia Luana. Então é isso, irmão, o que você tem de melhor para dar para teu filho, para o teu cônjuge, para os teus amigos, é Jesus. Só Ele e mais nada. Por isso que as pessoas que gostam de beber, de fumar, Deus não está preocupado com isso, porque isso vai sair quando a pessoa começar a se embebedar do Espírito Santo. Álcool, como aconteceu comigo, irmão. Então, muitas pessoas que você conhece virão para Jesus dessa forma como André veio, sabe? André, ele ouviu João Batista dizer quem era Jesus, mas ele quis ver com os próprios olhos se aquele era Jesus. Olha a pergunta que ele faz para Jesus. Versículo 35, para continuar o texto, de João capítulo 1. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de dois de seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que o seguiam, disse: que buscais? Disseram-lhe ele: Rabi, que quer dizer mestre, onde assiste? Pessoas que te vê com propriedade, sabendo quem Jesus é, ela vai te perguntar aonde Jesus está. E você, aonde Jesus está? Na sua igreja. É lá que ele se revela. É lá na comunhão dos santos que ele ordena a bênção. É lá no MCU, lá na Avenida da América, 4.197, desculpa aqui não, 24.500. Aonde Jesus está? Aonde está esse Jesus que você encontrou? Lá na Avenida das Américas, 24.500. É no MCU. Não tem outro lugar para procurar, é aqui. Porque aqui vai aprender do Jesus genuíno, do verdadeiro, sem subterfúgios. Porque o discurso daqui nesse altar pode às vezes ser pesado. E às vezes doer, mas a Bíblia diz que Deus só açoita a quem Ele ama.
O pai bate no filho para corrigir, não é para matar. Que é um caminho que precisa ser traçado. Amém? Isso é um caminho que leva a Deus. Jesus, Ele é o caminho. O diabo confunde as pessoas gerando milagres. Você lembra lá em Êxodo, quando Moisés é enviado com Arão por Deus para ir lá a Faraó? Aí o primeiro milagre que ele faz é o quê? Arão pega o cajado, bate na coisa, vira uma serpente, uma cobra. Um milagre. Aqui que o servo do diabo faz? Os dois lá, com 2 cajados, viram 2 cobras também. Diga para o teu irmão, tem tudo que reluz é ouro. Não é toda porta que fala de Deus, de Jesus, é de Jesus. Como a Bíblia diz que nem todos que nasceram, são de Israel, são filhos de Deus. Muita gente, muita igreja espalhada, mas muita gente dando para as pessoas o que elas querem e não o que Deus determina. Que Deus determina que vem como estás, mas tem que haver transformação, tem que haver mudança. Amém? Por que nós orientamos? Porque nós sabemos que a consequência da desobediência são situações que você não gostaria de viver, mas vai viver porque aquilo que você planta, você colhe. Segundo milagre, aí Deus mostra que Ele é Deus, que a serpente de Arão, de Moisés, come as outras 2 serpentes. Depois manda o quê? Pela desobediência de Faraó, Deus manda tocar nos mares, no mar, na praia, nos lagos, no rio e tudo, que vai transformar em sangue. E tudo virou sangue. Eles lá fizeram a mesma coisa, transformaram água em sangue também. Não é porque nem todos que dizem Senhor, Senhor, são o quê? Filhos de Deus. O diabo está confundindo as pessoas mais do que nunca. As portas estão se abrindo, é muito movimento e pouca santidade. Primeira coisa que Deus estabeleceu, quando levantou o sacerdote, a partir de Arão, naquele turbante, o nome não era esse, não vou falar turbante, dentro das roupas sacerdotal, estava escrito aqui, o que estava escrito aqui, apóstolo? No turbante? Santidade ao Senhor. Por quê? Sem santidade, ninguém vê a Deus. Então a igreja, ela está com o propósito de ensinar. Cada um faz da sua vida o que quer. Então quando você vai evangelizar alguém, falar do amor, tem que falar com propriedade. Eu vivo o que eu prego. A despeito das necessidades diárias, a falta de comida, o problema financeiro, isso não tem nada a ver com Deus tirando a mão de você. É o que você planta, você colhe. Se você não administra bem o teu salário, não vai ter salário que aguente. Se você ganha um salário mínimo, não sabe viver com o salário mínimo, não pense em você que com 5 mil, com 10 mil você vai viver, porque você gasta mais do que ganha. E a Bíblia diz que nós temos que saber que daquilo que nós ganhamos, algo tem que ser separado para o futuro, para a necessidade lá na frente. Mas isso não quer dizer que você vai sonegar a tua fidelidade com Deus, oferta ao Senhor, porque é ela que mantém a tua segurança. Amém? Em nome de Jesus, isso vai acabar. E não vamos fazer obra nessa igreja. Amém? Nós vamos preparar. Nós vamos deixar esse templo bonito, até porque desejo no meu coração, e sei que é vontade do Senhor, nós temos um templo próprio aqui nesse lugar. E para o futuro um templo próprio em cada município do estado do Rio. Gerando discípulos aqui que entendam que conseguem viver uma vida secular e uma vida ministerial também. Porque eu me sustento a minha casa, sou dizimista ofertante, todo mundo vai trabalhar e vai honrar a Deus.
para que outras pessoas tenham oportunidade de conhecer Jesus Cristo. Para isso a igreja tem que estar com as portas abertas. Agora, não existe, esse incômodo vai cair, porque se as pessoas encontrarem aqui o prazer, a comunhão, a alegria de servir ao Senhor, e essa alegria dos irmãos vai ser contagiada. Por isso que eu falo para vocês, as pessoas que entrarem por essas portas, recebam com um sorriso, com alegria, com satisfação, para as pessoas se sentirem amadas. E quanto mais elas se sentirem amadas, elas vão receber a tua exortação, porque sabe que a exortação não é boa. Mas só apontar o dedo, só falar e não ter uma resposta, um feedback de uma acolhida, fica difícil. Então eu quero que vocês entendam que esse ano de 2023 é ano apostólico de resgate. E antes que você só comece a pensar na vida profissional e financeira, resgate do teu ministério, daquilo que Deus te confiou e te deu, do candeeiro que Deus acendeu sobre a tua cabeça. Porque ninguém morre por servir o Senhor, pelo contrário, vive e alcançam bênçãos. Amém? Em nome de Jesus. Vê lá aquela paraibinha lá, da Jamine lá, ó. Juntou com um carioca, filho de pernambucano, oxente, segurou a onda um tempão. Diego não tinha condições ainda de assumir as responsabilidades, mas ele ficou apaixonado pela Jamine, falou: mamãe, o que eu faço? Tem 6 meses, eu posso casar? Eu falei: só agora. Ela veio falar: amor, o que foi? Diego está apaixonado, ele quer casar. Está estudando? Não tem trabalho? Quem casa quer casa, tem que sustentar a família. Eu falei: a gente mata no peito e segura essa. Morou quase 5 anos com a gente, não foi? Enquanto o Diego estava se preparando profissionalmente, e eu como pai e ela como mãe, a gente chegando junto, ele estava se preparando. Olha onde hoje ele está. Ele pode pagar o aluguel dele, está lá em Paraná, cuidando, zelando com a família. Já fui lá me meter lá, já resolvi no colégio da minha netinha, já meti o pé na coisa lá, em julho já vai estar estudando também. O Diego pega no trabalho 9 horas da manhã, ele trabalha em home office. De 9 às 6 ele está trabalhando, só sai para almoçar e trabalho. Só que ele acorda às 6 horas da manhã para estudar, porque ele vai fazer engenharia de software. Para ele, que aprendeu com o pai e com a mãe, que nada é impossível ao que crê, está lá. Eu quero dizer isso para vocês, porque os seus filhos, eles precisam receber orientações suas para a vida profissional, para uma boa educação, mas acima de tudo uma base cristã sólida. E muitos dissabores que muitos pais e mães tiveram aí, nós não tivemos. E é isso que nós estamos aqui no altar, para pregar para vocês, que aquilo que Deus fez na minha vida, vai fazer na tua. Porque evangelho é isso. A desobediência gera consequência. Amém? Deus não deixa de te chamar porque você desobedece. Ele só entristece porque entristece o Espírito Santo dele, porque ele tem as bênçãos derramadas na tua vida e você não desfruta por causa da desobediência, porque acha pesado servir o Senhor. Ontem nós estávamos numa festa, celebramos uma festa. Tinha mais de 200 pessoas lá, nós estávamos no nosso cantinho e as pessoas vinham nos cumprimentar. Comia balde, porque cristão não bebe e não fuma, então come à vontade. E eu brinquei ontem, mais feliz que pinto do lixo, como falei. Entendeu? Mas por quê? Porque aonde eu vou, por onde eu for, saberão quem eu sou. Eu sou de Jesus. Então não bebo, não fumo, não cheiro, não faço, não aconteço. Eu sou de Jesus. Amém?
Então, a igreja, ela tem que ter essa base cristã sólida para pregar o evangelho. Vamos ver na carta pastoral, em 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, Novo Testamento. 2 Timóteo, logo depois de 1 de Timóteo. Olha esse texto, que tremendo. Vou ler a partir do versículo 14. A gente vai ver um texto grande, vamos estudar a palavra, para que você possa estudar a palavra da forma como Deus espera. O título aqui é As Falsas Doutrinas e os Falsos Crentes. Como corrigi-los? Versículo 14. Recomenda estas coisas, isso é o apóstolo Paulo para o seu discípulo Timóteo. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Se está bem, sabe, em letras garrafais aqui, a palavra da verdade, é porque existe muita palavra da mentira sendo pregada. Então, continuamos assim, ó, versículo 16. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois o que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade e, asseverando que a ressurreição já se realizou, estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, agora presta atenção no versículo 19, hein? Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece. Tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra e outros o que para a igreja? Para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Versículo 22. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Onde está o teu relacionamento? Qual deve ser o teu relacionamento? Com os que o coração puro invocam ao Senhor. Isso que não invocam o Senhor é o teu campo evangelístico. São aqueles que precisam ser alçados, achados em Cristo. E Deus vai usar você, ainda em 2023, de uma forma poderosa. Muitas pessoas virão para Jesus através da tua vida. Você será um pai, uma mãe na fé de pessoas, porque vão olhar para você e vão ver um exemplo de quem maneja bem a palavra, com quem segue a justiça de Cristo. Amém? E para continuar diz assim, versículo 23, e repere as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram em contenda. Não se discute religião, se prega o evangelho. Quem crê for batizado será salvo, quem não crê, PT saudação. Versículo 24, ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir e paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para o conhecerem plenamente o quê? A verdade.
mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprir a sua vontade. Quantas pessoas vocês conhecem que hoje são cativos do inimigo e fazem a vontade da carne? E eu preciso, você ter paciência com esses débitos na fé. E não será você que vai convencer as pessoas, não serei eu, será o Espírito Santo. Nossa oração é que Deus promova o encontro, que leve essas pessoas à sensatez e reconheça Jesus como o Rei da Glória. É Ele. Amém? Então nós temos um chamado em 2023 para não nos acomodarmos com as pessoas que estão se desviando dos caminhos do Senhor, com as pessoas que estão saindo da fé verdadeira para uma fé mentirosa, de um cristianismo consagrado, sagrado ao Senhor, para o cristianismo que está sendo pregado aí, onde tudo pode. Para fechar, abra comigo em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Esse aqui é um dos versículos mais pregados dentro do MCU. E o título só desses dois versículos desse texto bíblico, só ele já serviria para tudo, para nós que somos cristãos, para vivermos uma vida digna com o Senhor e para pregarmos o Evangelho. O versículo 1 diz assim, o título é A Nova Vida. Por que uma nova vida? Porque existe uma velha vida, e as coisas velhas já, eis que tudo se fez novo. Então, quando eu me converto ao Senhor, tudo que eu era deixa de existir, porque passa a existir o que eu sou a partir de agora. Porque Jesus pega todos os nossos pecados, toda a nossa iniquidade e joga no mar do esquecimento. E começa a construir uma nova vida com Ele, e espera que você construa essa nova vida sua com Ele. Então vamos lá. Diz assim, versículo 1: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, racional. E nós vemos tantas pessoas oferecendo um culto irracional para Deus, porque até frequenta a igreja, participa dos louvores, dizima, oferta, e alguns são tão atrevidos que estão no Santo Ceia. E você sabe que a vida não está sendo social no Senhor. Porque o mesmo Satanás que descaracteriza a pessoa, que leva as pessoas para a esbórnia, faz a pessoa publicar, em rede, que ela apenas é um frequentador ou um frequentador de igreja. Amém? Diga para o teu modo, isso, se existia na sua vida, acabou. Não te pertence mais. A vida é sua. Você faz dela o que você quiser. Mas Jesus pagou um alto preço por ela. Sei que foi pago um alto preço para que contigo fosse um irmão. E é isso, sermos um no com e para o Senhor. A vida segue. Vamos acordar, hoje é domingo, daqui a pouco vamos encerrar o culto, vamos para casa, mas nós somos cristãos até debaixo d'água, amém? Não importa se o teu marido, se tua esposa, se teu filho, se teu amigo não serve ao Senhor, você serve a Deus na esperança de servir como exemplo para eles, de que você é um cristão verdadeiro. Então o versículo 2 diz assim, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diga para o teu irmão lá, não vos conformeis
Você sabe o que é o significado de conformar? Conformar é acomodar-se, resignar-se, submeter-se, conformar-se com as circunstâncias, submeter-se a alguma coisa sem se revoltar contra ela. Lembra quando a apóstola sobe ao altar para dizer que você tem que criar dentro de você uma revolta santa? Você tem que se revoltar ao que está acontecendo. Meus filhos não foram para o mundo, mas os teus filhos podem ir. Vai depender da esfera que está dentro da tua casa, não por pressão, mas por direção. Você sabia que eu cheguei a levar, eu pastorzão, cheguei a levar o pastor Diogo, quando adolescente, da matinê, no Barra Shopping, que tinha um matinê lá muito antigo. Ele queria conhecer, eu vou te levar de carro, deixar na porta do negócio, tal hora, e tal hora vem te buscar. A apóstola falou para ele, olha só, quando você estiver lá dentro, aqui está um dinheirinho, tu só bebe do que você paga, só bebe no teu copo, e não bebe no copo de ninguém, e não dá a ninguém para beber no teu copo. O teu refrigerante é teu, você bebe ele todinho. Se o colega não tiver, você paga para ele, mas no teu copo, você bebe e ninguém bebe nele. Perdi meu filho para o mundo? Porque a mãe dele falou para ele, não fui eu não, hein? Eu sempre tive uma mulher sábia dentro de casa. Olha aqui, ó. Presta bem atenção. O que eu tinha que te ensinar, eu já te ensinei. Eu só espero que você faça aquilo que eu te ensinei. Porque as consequências você vai dizer. Amém? Porque nós não criamos filho para o mundo, nem para nós. É para o reino de Deus. E aquilo que é consagrado a Deus pertence a Deus. Ele pode dar o passeio que ele quiser. Deus vai trazer como me trouxe. Como me trouxe. Amém? É isso que eu quero te ensinar para você. Confia no Senhor. Não importa se o teu marido não está na presença do Senhor agora, a tua mulher não está, o teu filho, eles virão. Mas eles virão quando Deus olhar para você e ver que você o serve na confiança de fé, ao ponto de dizer, ele não faz mais isso mesmo fazendo. Agradeço a ti, Senhor, porque o meu marido, a minha esposa, o meu filho, não faz mais nada disso, porque eu não vivo por aquilo que eu vejo, eu vivo por aquilo que eu creio, e eu creio que o meu Deus, que vive, salvará cada um dos meus, por amor a mim, que o sirvo. Se você entende isso, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus Cristo. Amém? André se converteu, quando ele foi ter um encontro com Jesus, primeira pessoa que ele levou para Jesus foi o irmão. Amém? Você vai levar muitas pessoas para o Senhor, irmão. Que você não tem a obrigação de convencer ninguém a se salvar. Você tem a obrigação de pregar o Evangelho será pregado a toda criatura, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você tem que ter o prazer de estar aqui, de celebrar essa festa para o Senhor que nós fazemos aqui. Eu louvo ao Senhor pela vida do presbítero Paulo, pela vida do diácono Mauri, diaconisa Vânia, presbítero Michele, oficial Sueli, por você, Conceição, pela minha amada esposa. Nós estamos aqui fazendo o quê? Batemos um palmo para o único dançar? Nós estamos fazendo aquilo que Deus mandou fazer. Porque Ele disse que Ele espera que quando Ele vier nos procurar, Ele nos encontre fazendo o que Ele mandou fazer. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Aonde você for, prega o Evangelho. Mas antes cresça. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. Aleluia. Conheça o Glória Senhor. a Deus. Porque se você não prossegue em conhecer o Senhor, não desenvolve uma fé santíssima, uma fé que não te permite duvidar, você vai perecer no meio do caminho. Porque as lutas são grandes. O diabo está descaracterizando as famílias. Eu quero te abençoar. Quero dizer que você terá uma semana abençoada. Esta é a última semana de junho. E Deus fará na tua vida muito mais do que as 3 semanas que passaram. Receba aí no teu espírito. Aleluia. A promessa está aí. A promessa está aí. Buscai o Senhor aí quando se pode achar.
que nós queremos aqui no nome do Senhor é uma igreja gloriosa, um povo fiel a Deus, um povo que é apaixonado por Jesus e por você, por mim, que tem prazer de estarmos juntos adorando ao Senhor. Amém? Seja sobre ti esta unção, unção de conquista, seja sobre ti uma nova unção, o renovo do Senhor em todas as áreas da tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Me permita só um instantinho dar um testemunho rapidamente para vocês, para encerrar. Essa amiga, e ontem eu e a apóstola fizemos a consagração do seu casamento, já falei algumas vezes para vocês, ela foi infeliz em 2 relacionamentos. Ela foi casada com um homem que gerou uma filha, mas nunca foi feliz com esse homem. Ela se divorciou. E ela depois se relacionou com outro homem, viveu junto com marido e mulher, mas maritalmente 16 anos, e gerou outro filho, e não foi feliz. Eu sou amigo dela, ela me tem como um pai, o pai dela é morto. E há 5 anos atrás, ou 4 anos e meio atrás, quando ela, a mãe dela e uma amiga no Recreio Shopping, ela falou para mim assim: Valdênio, eu vou me separar do José. Eu falei: ó, separação não é de Deus, mas você não é casado, você vive maritalmente. E ela descobriu que esse homem tinha um relacionamento com outra família, com filha fora do casamento, que é uma mulher guerreira, trabalhadora. Ela falou: agora eu vou me separar e vou viver a vida. Eu falei para ela assim: olha só, você vai se separar, porque você não é casada com ele, mas você não vai ficar de namorico não. Tu vai aguardar no Senhor, que eu declaro, eu profetizo que Deus vai colocar na tua vida um homem que vai te tratar como mulher que você sempre quis ser tratada, uma princesa de Deus. E se cumpriu. E ontem ele falou para a Thelma Conceição, porque eu fui conhecê-los em Campo Grande, na agência do Bradesco. E ela falou para mim, ó, ele me pediu em namoro, mas eu falei para ele que só namoro se o meu pai consentir. Mas seu pai não é morto? Não, é o meu pai que eu tenho como pai, que sou apenas um consultor dela. Ela é minha cliente, mas minha amiga. E eu vi, porque ele também teve relacionamentos que teve decepções de 2 relacionamentos. Olha como Deus faz. E Deus uniu eles de uma tal forma que eles vivem tão bem que eles se casam todo ano. Onde? Todo ano, né? Por causa da Covid, que não teve 2 anos seguidos. Eles casaram mesmo oficialmente em 2019. Nós casamos. Mas todo ano ela faz casamento no mesmo período. Dia 29 de junho, eles casaram em 2019. Aí ontem, dia 24 de junho, casaram pela 3ª vez com o mesmo homem e a mesma mulher. Casaram de novo. Com ela vestida de noiva, com altar, com padrinhos entrando, com criança entrando com florzinha, com aliança entrando, tudo de novo. Todo ano casa com a mesma pessoa. E ele falou assim, ó, não é renovação da aliança, porque só renova o que está velho. Amém? Agora imagina 2 pessoas que foram frustradas nos relacionamentos, sofreram, sabe? E eu profetizei na autoridade para eles num shopping. Ela recebeu, tomou posse. E hoje ele falando ontem de como me pediu autorização, permissão. Essa é a diferença.
Ele me chama de pastor. Então, que você possa entender que pessoas se chegarão a você porque você não passa positividade, você passa unção de conquistas, você tem testemunho. Então, amado, se você está solteira, prepara. Deus tem para você um homem que vai te respeitar, te tratar como você merece. Se o homem está solteiro, Deus vai fazer a mesma coisa. Se está com turbulência no casamento, Deus tem poder para restaurar. Nós somos exemplo disso. É só ter prazer. E a Bíblia diz: agrada-te do Senhor, e Ele realizará os desejos do teu coração. Se agrade de Deus, das coisas de Deus, do MCU, da família espiritual. Se agrade. Vamos juntos crescer e conquistar e ser exemplos da presença do Senhor. Que as pessoas à nossa volta, que nos viram chorar, vai nos ver sorrir. Que nos viram caído, vão nos ver de pé. E vão saber quem é a alegria da nossa vida. Quem nos levantou foi Jesus. Amém? Então receba essa unção na tua vida em nome de Jesus. Glória a Deus, vai bom. O que queres de mim? Nada tenho a oferecer. O que encontrou em mim? Logo eu que rejeitei o teu amor que tinha por mim, eu te neguei. Queres de mim, nada tem a oferecer. O que encontrou em mim? Logo eu que rejeitei o teu amor que tinhas por mim, eu te neguei. Foi teu amor que me resgatou. Abriu os meus olhos, limpou meu coração e que me sarou. Foi teu amor que me libertou, me trouxe a vida, ressuscitou os meus sonhos e me faz nada tem a oferecer. O que encontrou em mim? Logo eu que rejeitei o teu amor que tens por mim, eu te neguei. O que queres de mim? Nada tem a oferecer. O que encontrou em mim? Logo eu que rejeitei o teu amor que tens por mim, eu te neguei. Foi teu amor
vida, ressuscitou Servo teu aqui os meus neste lugar, sonhos e me ouve a tua faz viver. que atende o teu chamado, e que juntos faremos grandes coisas nesse lugar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos alcançar os perdidos. Nós vamos ver o teu mover aqui em Barra de Guaratiba, em Pedra de Guaratiba, em Guaratiba, em Vargem Grande, Vargem Pequena, Requeiros Bandeirantes. O teu poder operará, Senhor, e nós veremos a tua glória, a tua Shekinah neste lugar. Muitos verão o brilho da tua luz aqui nesse lugar, como um farol, e virão render-se a ti nesse lugar. Cremos nisso, Senhor. Aleluia. Aleluia. Foi teu amor, Foi o amor dele Que me resgatou, que te resgatou, meu irmão, minha irmã. abriu os meus olhos, limpou meu coração e me sarou. Aleluia. Foi teu amor que me libertou, me trouxe a vida, ressuscitou os meus sonhos e me faz viver. Aleluia. Tira as suas mãos para o altar. Diga: eu recebi, eu creio e eu tomo posse dessa palavra em minha vida, que me fará vencer, crescer e alcançar os meus objetivos linkados com a palavra de Deus. Amém? Que a graça e o amor de Deus e as doces infinitas consolações do Espírito Santo, que se faz presente na vida daquele que crê, Eu creio. te leve para o seio do seu lar e debaixo da Assunção. Eu, como ministro, servo e apóstolo de Cristo, abençoo e despeço em nome do Pai, do Filho, do Santo Espírito de Deus, em nome de Jesus. E a igreja mais que vencedora diz: Amém. graça e paz, igreja. Levanta a mão para o céu. Senhor, nós te agradecemos pelo mês de junho. Muito obrigada pelos livramentos que tivemos. Obrigada, Pai, pelo pão que chegou às nossas mesas, pela saúde. Obrigada pelos gigantes que caíram, pelas muralhas que foram Muito ao obrigado, chão. Deus. Obrigada pelas portas que o Senhor abriu no mês de junho, Senhor. Muito Muito obrigado. obrigada, Pai, porque até aqui nos ajudou, Senhor. Queremos consagrar, Pai, nesse último domingo do mês de junho, o mês que vai se iniciar, o mês de julho, Pai. Sim, Queremos Deus. consagrar ao Senhor cada dia, cada hora, cada minuto, Sim, Deus. cada semana desse mês que está para começar, Pai. Senhor, em nome de Jesus, queremos entregar nas Tuas mãos as nossas vidas, cada passo, cada decisão, cada escolha que tivermos que fazer. Senhor, nos dá sabedoria, nos dá, Senhor, entendimento, Pai, abençoa a obra das nossas mãos, guarda as nossas crianças, Senhor, na escola, depois no período de férias, Senhor, em nome de Jesus, abençoa-nos neste mês que vai começar, que seja um mês de bênção, um mês de vitória, um mês de livramento, um mês de suprimento, um mês de milagres, Senhor. Queremos consagrar a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém, amém.